Bora, bora! Quem tá aqui? Rosana, Cláudio, beijo, que saudade! Pastor Marcos na área. Tia Cileia, bem-vinda, bem-vindos. Acho que hoje a gente tem gente lá da Colômbia conosco. Vai ser top demais. Cris Nunes. Bem-vinda, Cris. Eduardo na área. Pastor Marcos, Osiel já chegou aí. Manda aí, Ose, a solicitação. Já mandou, Ose? Não. Ose já tá aí na área já. Fala, bonito! E daí, xerife, tudo na paz? Tudo! Tá me ouvindo bem aí? Tá ótimo o áudio, tá top. É? E você, tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Como é que tá o clima aí? Rapaz, acabou de cair um temporal, tá? Aquele clima gostoso que você ama. Deve estar mais ou menos 24, 25 graus agora. Olha que bênção, hein? Glória a Deus. Aleluia. Saudade, meu amigão, demais de você, acredita? Nós também, olha quem tá aqui, ó. Oi, Lê! Ela acabou de terminar a célula dela. É? Uau! Eu tenho Lê, até hoje, Lê, Letícia, o desenho que você fez. Até hoje eu tenho aquele desenho que a Letícia fez, não vou lembrar a idade que você tinha, e ela me desenhou bem magrinho da cabeça. Ela riscou um palitozinho. Não, aqui a galera bate forte mesmo. Cara, esse desenho até hoje. É, né? É. Maravilha. Cadê os meninos? Thiago? Letícia agora é líder de célula. Oh, que bênção, hein, Ose? É, Que maravilha. maravilha, né? Bora, bora. O pessoal tá entrando aqui. Enquanto eles entram, o Oi. Anderson pediu pra gente perguntar quem é o Ivan. Quem perguntou? O Anderson pediu pra gente perguntar quem é o Ivan, pra você me contar a história do Ivan. O Ivan, puxa, o Ivan é o cara. O Ivan é um dos melhores funcionários que nós temos na empresa hoje, sabe? Aham. O Ivan, ele é um rapaz que a gente conheceu ele na infância, mas a gente não andava junto, a gente se conhecia da escola, né? Nós estudávamos na Vila São Pedro e nós conhecíamos ele de vista quando éramos garotos. E o tempo passou e eu aceitei Jesus e o Anderson começou a andar comigo. O Anderson veio, virou meu discípulo, virou um homem de Deus. E nessa, um dia nós estávamos na frente da casa do Anderson tomando um chimarrão e o Anderson, a gente conversando, e passou um sujeito que estava de muleta, com a perna toda enfaixada. Eu não sei se aquilo
realmente era um machucado, se não era. E aquele sujeito pediu ajuda. E ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro. E eu falei, olha, nós vamos te ajudar. Falei, só que é o seguinte, a gente quer te conhecer, quer ir na tua casa. Acho que aqui fica melhor, né? Isso aí, assim de ladinho, assim. Deixa eu ajeitar aqui, Marcelão. Minha assistente está tentando me ajudar aqui. Ah, beleza, pode ficar à vontade. Tá. Você sabe que o pastor Getúlio foi entrar numa live com o pastor Ricardo e ele não conseguiu. Ah, é? O Ricardo disse, GG, chama um dos teus filhos. Essa... Então, aí eu falei, Anderson, vamos combinar então, nós vamos na casa desse rapaz aí, vamos levar uma cesta básica para ele. Aí eu falei, ó, cara, nós vamos na tua casa e vamos levar uma cesta básica. E nessa, o cara deu o endereço para nós e nós fomos na casa desse sujeito levar uma cesta básica. Interessante que nós procuramos o endereço desse sujeito e não achamos, mesmo conhecendo o bairro. A gente morava lá, eu já tinha 30 anos na época, e o Anderson é um pouco mais novo que eu, e procuramos a casa do sujeito e não achamos. Nisso, nós voltamos e o Anderson falou, cara, vamos perguntar pro Ivan. O apelido do Ivan era Coqueiro. Ele falou, vamos perguntar pro Ivan, porque o Ivan deve saber. Vamos na rua da casa do Ivan. E nós voltamos. Só que esse Ivan, que era nosso amigo de infância, nosso conhecido de infância, ele estava enterrado no crack. Uhum. E a casa dele era o lugar onde os usuários se encontravam para usar crack. Era o lugar de usar a droga. E eles se encontraram ali e tal, e estavam na frente da casa. E o Anderson falou, vamos lá, eu falei, vamos. Eu tinha um Fiat Uno, voltei com o Fiat Uno branco. Primeiro que Fiat Uno branco, os caras já pensaram que era a polícia. A hora que a gente chegou, acho que os caras já estavam tremendo. Né? Aí descemos do carro, aí o Anderson falou, e daí, coqueiro? Ô, Anderson, beleza e tal? Ô, tudo beleza. Aí o Ivan falou, como é que você tá? Eu tô beleza, chamando o Anderson só de Magrão, né? Que o apelido do Anderson era Magrão na época da malandragem. Aí daí, Ozzy, beleza? Eu falei, beleza. Aí ele falou, e daí, Magrão, e cadê a boa? Né? A boa você sabe o que é, né? Quando o cara fala cadê a boa, ele quer saber da droga. Né? Cadê a droga boa pra gente usar, né? Tem algum produto, tem alguma coisa? Porque o Anderson, quando ele estava na vida louca, ele sempre tinha droga. Era certo que ele tinha droga. Né? Era droga e arma. Aí o Anderson falou assim, não, hoje quem tá com a boa é o Oziel. Olha aí. Aí o Ivan olhou para mim e falou, ô cara, você que tá com a boa? Eu falei, sou eu mesmo que tô com a boa. E daí eu encostei do lado dele, ele deve ter em torno de 1,78 m, 1,80 m, ele é maior que eu, tem 1,71 m. Eu encostei do lado dele, dei uma olhadinha para cima, né? Mas bem do ladinho, tipo um ombro a ombro, né? No meu caso, que sou baixinho, é um ombro à cintura, mais ou menos, né? Não é um ombro a ombro. E daí eu olhei pro lado assim, ele estava encostado no poste, e eu falei, eu tô com a boa. Aí ele falou, então cadê? Ele falou, cadê a boa? A hora que ele falou, cadê? Eu falei, a boa é Jesus. Uau. Falei, Jesus mandou eu vir aqui hoje, o Anderson vir aqui hoje, pra gente falar do amor dele para você, pra gente falar do quanto ele te ama e o quanto ele quer transformar a tua vida. Eu falei, e ele elaborou um plano que até agora a gente não tinha entendido. Ele envolveu uma pessoa que a gente nem sabe se existe ou se é um anjo. Uau. Eu falei, e cara, você quer mudar de vida? Eu olhando para ele assim, ele falou, eu quero. Ele falou, há muito tempo que eu quero mudar de vida. Ele falou, só que eu não tenho tido oportunidade. Ninguém tem me estendido a mão para me ajudar, nem mesmo a minha família. Eu falei, então hoje Jesus vai mudar a tua vida. Uau. Eu falei, amanhã de manhã eu vou vir aqui, vou pegar você. Eu falei, vou levar você num lugar, nós vamos internar você
e Jesus vai mudar a tua vida. Falei amém? Amém. Meu Deus. Aí oramos com ele, saímos dali, a gente estava começando a entender o plano de Deus, que aquele homem que passou e pediu dinheiro para nós, não sei, talvez fosse um homem que Deus usou, ou talvez fosse um anjo que esteve conosco naquele momento para resgatar a vida do Ivan. Sei que no outro dia de manhã fui lá, busquei o Ivan, levei ele para a chácara, que na época era Rota de Escape, internei o Ivan naquela chácara, o Ivan ficou naquela chácara internado durante 9 meses, né? Quando eu levei o Ivan para lá, eu não tinha dinheiro para pagar a primeira mensalidade dele. Fiz 3 ligações, 3 homens de Deus que me atenderam, Joel, Marciano e Arthur. Esses 3 homens se dispuseram a cobrir o custo da estadia do Ivan naquele lugar. Nesses 9 meses, o Ivan foi sendo recuperado através da palavra de Deus e, obviamente, também pelos maus costumes que ele se afastou. E saiu de lá, não conseguia emprego, e eu convidei ele para trabalhar comigo, de motoboy lá na empresa. Né? Entrou conosco para trabalhar e Jesus realmente transformou a vida dele. Saiu do crack, hoje é da rede de célula, acredito que ainda está na rede de célula do Anderson, né? Está na comunidade Alcance Curitiba. Eu conheci ele, né, Uzi? Oi? Eu não conheci ele aí, não conheci? Eu te apresentei ele na Gruger. Tá? Ele é moreninho, um pouquinho maior que eu, assim, uns 40 centímetros maior que eu, né? Que ele tem 1,78 m. Mas, cara, o Ivan é esse cara. É esse cara que hoje ele vive uma vida muito abençoada. O Ivan tem casa própria. O Ivan é motoboy. Ele é motoboy da empresa e ele tem casa própria. O Ivan tem carro novo, né? Comprou, se eu não me engano, é um Onix que ele comprou 0. Foi no final desse ano, de 2019, ou foi no começo agora de 2020, eu não tenho certeza a data. Mas ele vive muito bem, tem uma vida confortável, uma vida abençoada, e estava no lixo. Na realidade, ele estava esperando que alguém chegasse até ele, estendesse a mão para tirar ele do lixo. Né? E pelo privilégio que Deus nos deu, eu e o Anderson tivemos essa oportunidade e aproveitamos ela muito bem. Então, esse é o Ivan. Por isso que o Anderson pediu que eu comentasse sobre ele. O Ivan é uma bênção. Né? Que testemunho, que palavra boa. Que maravilha. Uzi, pessoal, Osiel é casado com a chefa Bia, dona Beatriz, uma mulher de Deus top, abençoada. Gente, hospitaleira, de um conselho tremendo, uma mulher usada por Deus. E tem 3 sobrinhos, tem 3 filhos que são meus sobrinhos, são maravilhosos. E hoje é ministro de libertação, né? Foi padrinho do meu casamento. É um amigo já, não sei, a gente não vai falar a data, porque senão vai parecer que a gente é muito velho. Né? Não se conta muita história quanto a idade. É o ministro de libertação da Igreja Comunidade Alcance de Curitiba. Você está com o pastor Milton, né? Isso. Pastor Milton, homem de Deus, abençoado em Pinhais, né? A igreja aí. Pastor Getúlio está aí com vocês na mesma igreja. Também está conosco. Uau, que bênção. Para mim é uma honra e um privilégio. É advogado também. Um homem de Deus top, abençoado. Hoje, como a gente tinha falado lá pelo Zap, né? Eu queria aproveitar e explorar um pouco do teu ministério de libertação. Eu acho que tem muita coisa a contribuir, a falar. Então, você que está chegando aí agora, queridos, a gente vai entrar num papo agora bem profundo, bem bacana, sobre o que você pensa de libertação. Existe maldição hereditária, elas podem ser quebradas, e a gente vai navegar por esses caminhos aí, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém? Libertação tem muita coisa para falar, né? Se formos falar sobre libertação, acho que a gente passa talvez um final de semana inteiro e a gente não esgota o assunto. Eu não sei se existe possibilidade de esgotar o assunto. Apesar que quando a gente fala de Jesus, a gente já sabe que o assunto é infinito. Porque Jesus está muito além da nossa compreensão humana. E muitas vezes a libertação, ela também, eu vejo que ela está um pouco fora da compreensão humana. Por isso que nós precisamos, a busca do Espírito Santo, ela é muito importante para nós, não só na libertação, mas em todas as áreas ministeriais. Eu vejo que, assim, quando a palavra de Deus fala lá sobre os 5 ministérios, Efésios 4:11, ele fala lá sobre os 5 ministérios, sobre os doutores, os apóstolos, os pastores, os profetas, e se eu esquecer o evangelista, e se eu esquecer de algum, você me ajuda. Mas eu vejo que todos eles dependem, todos nós, vamos dizer assim, dependemos do Espírito Santo. Não tem como se falar e compreender as coisas de Deus sem a presença do Espírito Santo. O pastor ele não vai conseguir ter amor suficiente para pastorear, né? Porque para pastorear tem que ter amor, e muito amor. Ele não vai conseguir ter amor suficiente para pastorear se ele não tiver ligado, algemado ao Espírito Santo. Se ele não tiver manietado ao Espírito Santo, ele não vai conseguir. Entendeu? E na área de libertação não é diferente. O profeta, da mesma forma. O profeta, ele precisa estar conectado com o Espírito Santo, para ele entender o que Deus fala. Para ele entender se a mensagem é de Deus. Para ele entender se a mensagem realmente é para esse tempo. Para ele entender se essa mensagem é referente a apenas um determinado local, a determinado espaço, grupo de pessoas, ou para toda uma nação, ou uma mensagem mundial. Então, o profeta ele precisa muito do Espírito Santo. E na libertação não é diferente. Eu vejo pessoas que amam e gostam da libertação e sentem desejo de se mover debaixo desse poder maravilhoso, libertador de Jesus, né? Mas, para isso, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Eu vejo que essa é a chave. O Espírito Santo é a chave de todo o ministério. Não tem como termos discernimento. E isso, biblicamente, nós vamos dando uma passeada, você sabe disso. Você passa naquele texto onde aquela mulher que estava endemoniada, ela vem e enaltece Paulo. Né? Ela não deprecia Paulo. Né? Ela não deprecia Paulo. Ela fala, vejo que tu és realmente um homem de Deus. Vejo que ela enaltece, né? Se fosse nos dias de hoje, ela olhasse para mim, ela ia falar, nossa, como você está magro, né? Seria mais ou menos isso. Ela ia tentar trazer um elogio, tentar trazer um enaltecimento, para que o meu coração se enchesse, para que o meu orgulho viesse à tona, né? E Paulo, naquele momento, já no estalo, o Espírito Santo conectado com Paulo, como ele era, ele falou, eita, sai daqui, capeta. Ele já entende na hora que aquela mulher estava endemoniada, né? Jesus, é óbvio, falar de Jesus é covardia, mas Jesus, quando Pedro chega para ele, com aquele papinho mole, ele fala, para trás de mim, Satanás, arreda-te. Né? Então, o discernimento através do poder do Espírito é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E nessas andanças de libertação, você inclusive teve comigo, você e o pastor Getúlio, em alguns lugares onde ministramos libertação, e você se recorda de algumas experiências que nós passamos. Você se recorda da experiência que nós passamos eu estou tentando lembrar o nome da cidade, a cidade de Santa Catarina, Lages de Santa Catarina. Poxa, o que foi aquilo? Nós não vamos dizer o nome da igreja, mas eu diria que teria umas 600 pessoas dentro daquela igreja, 400 ficou endemoniado.
Né? O trabalho que deu para nós ali foi uma coisa assim, fora do comum. Mas o poder de Deus e o discernimento que Deus nos deu, quando aquela menina saiu correndo, que ela ia sair pela porta, o discernimento que o Espírito Santo te deu naquele momento, pastor Marcelo, você catou aquela menina e trouxe ela arrastada, mas não era a menina que você estava arrastando. Verdade. Você estava arrastando um demônio que estava tentando tirar ela dali para que ela não recebesse a libertação. Então, esse discernimento é uma coisa maravilhosa. E ele só vem através do Espírito Santo. Né? Hoje ainda eu estava lendo um texto sobre Mateus, capítulo 15, lá do verso 21 ao 28. Você lembra da mulher cananeia? Lembra disso, com certeza, lembra. E a palavra de Deus fala lá que Jesus estava com seus discípulos e aquela mulher veio e começou a gritar, porque ela tinha uma filha que estava endemoniada. E ela precisava de ajuda. Ela precisava de ajuda para libertar a filha dela. E ela começa a gritar, e, poxa, Jesus não dá muita moral para ela, não. Até porque ela não era daquele povo que teoricamente era escolhido. O povo que Jesus veio para eles. E chega um momento que os discípulos olham e dizem assim, Senhor, manda essa mulher embora, fica gritando atrás de nós. Né? Que incômodo no meu ouvido esses gritos dessa mulher, manda ela embora. E ela pede socorro para Jesus. Uau. Ela fala, Senhor, socorre-me, ajuda-me. E Jesus pega e fala, olha, na realidade não é certo. Não é certo eu pegar o pão que é dos filhos e jogar para os cachorros. Chamou ela de cachorro na cara dura. E ela se comporta como? Ela fala, olha, eu entendo tudo isso que o senhor está dizendo, mas os cachorrinhos também precisam comer das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus, quando vê aquilo, ele fica impactado. Ele fica impactado com a sabedoria daquela mulher, com a fé daquela mulher. Porque interessante é que aquela cidade em que eles estavam ali, aquela cidade, ela não era uma cidade, onde eles praticavam. Oi, Marcelo. Oi, Opa, deu uma... Ela não era uma cidade onde as pessoas praticavam religião. Ela não era uma cidade religiosa. Né? E os judeus e os, vamos dizer assim, os mestres da lei, eles não tinham o costume de descer naquela cidade. Então, assim, não era um lugar que se falava muito sobre religião. E, se eu não me engano, era Sidom e Ciro, né? Cidade, né? E é Tiro e Sidom, né? Cidade de Tiro e Sidom. A guerra lá, né? Só te Isso. A questão lá de aceitação era como Brasil e Argentina, só para o povo ter uma ideia, né? Os brasileiros e a Argentina é aquela... Né? Rivalidade. Rivalidade. Era a rivalidade da época. Isso. Mas interessante que mesmo não sendo a cidade onde havia religião, Jesus estava lá. Uau! Jesus estava lá. Né? E se a gente for ler o texto um pouco antes, nós vamos encontrar Jesus falando ali, cara, para quem que eu vim? Para quem que eu vim? Eu vim para o Ivan. Eu vim para o Anderson, eu vim para o Osiel. Eu vim para tirar aquilo que todo mundo chama de lixo. Eu vim para botar a mão lá dentro, tirar esse lixo e transformar em ouro. Esse é o meu papel. E o que me chama a atenção nesse texto? Ao final, você lembra como acaba? Jesus fica admirado da fé da mulher. E a palavra de Deus diz que a filha dela foi curada. Verdade. Né? Ele diz que te seja concedido o teu pedido. É isso que ele fala.
Né? Tem algumas traduções que dizem diferente um pouquinho, mas o significado é o mesmo. Ou seja, que você receba aquilo que você está pedindo. E diz que imediatamente a filha dela foi curada e, obviamente, liberta. Eu vejo alguns pontos nesse texto, pastor Marcelo. Uma das coisas que eu vejo é que aquela mulher estava num lugar, e talvez eu possa fazer um paralelo aqui e te perguntar, né? Uhum. O que pode vir de bom de Nazaré? Pode, claro. O que pode vir de bom de Nazaré? Né? Não era isso que as pessoas diziam na época? Sim. Né? Por um acaso, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por um acaso, pode vir alguma coisa boa da boca de crack? Por um acaso, pode vir alguma coisa boa do ponto de prostituição? Por um acaso, pode vir alguma coisa boa de um lugar de miséria, de um lugar de pobreza? Pode vir? Meu Deus. O primeiro ponto que eu anotei aqui, eu dividi em 4 pontos, mas o primeiro ponto que eu vejo é que o lugar da onde você vem, ele pode até te influenciar, mas ele não determina quem você é. Uau! Esse é o primeiro ponto. Porque a libertação, ela está atrelada a nós entendermos que nós podemos ter vindo de um lugar de pobreza, de um lugar de miséria, de um lugar de fragilidade. Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje vieram de um lar de abuso psicológico, de abuso físico, de abuso sexual. Muitos que viam o pai apanhar, aqui em casa o pai apanha da mãe, mas né, em outros lares, muitos filhos que viram suas mães apanhando seus pais. Isso deve ter marcado a vida dessa pessoa. Né? Aquelas pessoas que foram abusadas enquanto ainda eram inocentes. E tudo isso vem marcando e vem trazendo revolta, vem trazendo tristeza. E cada revolta, cada tristeza, ela é uma semente. Eu entendo que o pecado, a amargura, a mágoa, a raiva, o ódio, ela é uma semente. A falta de perdão é uma semente. E a maldição é uma árvore. Que ela cresce através dessa semente. E essa maldição, ela precisa ser renunciada. E não só renunciada uma única vez. Às vezes a gente acha que a gente vai para um retiro espiritual, que a gente vai para uma igreja e alguém vai botar a mão na nossa cabeça e vai orar. E aquele espírito maligno que nos trazia ódio, revolta, por causa do sofrimento nosso, da onde a gente veio, do lugar de onde a gente veio, da família que a gente veio. A gente acha que tudo aquilo vai ficar resolvido por completo. Eu não estou dizendo que quando alguém ora por você, aquele espírito maligno não vai sair da tua vida. Mas eu entendo que a libertação ela é diária. Uau. A libertação ela precisa de manutenção. Ela precisa de continuidade. Eu lembro de um pastor que ministrava a libertação, ele ainda ministra, e um dia ele chegou para um outro pastor, e o outro pastor falou, cara, você veio na minha igreja, orou por todo mundo, pô, as pessoas caíram, manifestou espírito maligno, vocês mandaram embora, pô, aí você foi embora, voltou de novo, e as mesmas pessoas caíram de novo. Aí ele falou assim, olha, o meu papel é vir, levantar o tapete e mostrar a sujeira que está embaixo. Ele falou, o teu papel como pastor é identificar na vida das pessoas o que está fazendo delas manietadas, o que está fazendo delas aprisionadas e direcioná-las para que elas saiam dessa condição. Uau. O usuário de droga, o alcoólatra, ele não é diferente de qualquer outra pessoa que não está liberta,
que está cativa. Não é diferente. Ele não pode tomar o primeiro gole. Verdade. Ele não pode se sujeitar àquilo que o aprisionou e ele foi liberto. E esse cuidado a gente tem que ter em se manter liberto. A mente nossa, ela não pode continuar escravizada. Não importa se eu vim de uma família muito pobre, quer dizer que eu vou ter que viver para o resto da minha vida como um miserável. Que eu vou ter que viver para o resto da minha vida, eu vou aceitar essa realidade, porque o meu pai era assim, meu irmão era assim, meu tio era assim, não, eu vou aceitar, vou viver isso, tá bom. Não, negativo. Eu vou me levantar, eu vou para cima, eu vou vencer, eu vou romper, eu vou mudar essa situação. Eu não vou aceitar. Porque eu vim de um bairro onde era muito violento e, cara, eu não consigo não ser violento. Eu cresci no meio da violência. Quem disse que você não consegue? Mas é uma luta diária. Eu vim de um lugar de prostituição. Como é que eu faço para ficar longe disso? É uma luta diária. Diária. É uma luta diária. É igual aquele que era alcoólatra, saiu do alcoolismo, ele não pode sequer tomar um golinho. Se ele tomar um gole, vai desencadear um desejo muito forte de beber mais, de tomar a bebida de álcool uma quantidade maior, e isso vai gerar um problema muito sério para ele. E ele vai voltar ao que a gente chama no direito de status quo, que é o estado anterior. Ele vai voltar ao estado original dele, aonde ele estava antes. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O primeiro ponto que eu vejo, pastor Marcelo, é a gente ter a certeza de que quem determina quem nós somos é Jesus. Uau, Deus, quando eu ergo a minha mão e eu digo, eu aceito caminhar com Jesus, eu entendo que eu deixo de ser, não me entenda mal, por favor, mas eu deixo de ser um cidadão da terra e passo a ser um cidadão do céu. E eu passo a pertencer a uma outra família, a uma família celestial, a uma família que age pelo Espírito, a uma família que não acredita naquilo que está vendo, mas acredita naquilo que não vê, que é o que nós falamos na live passada. Verdade. Eu me torno uma pessoa diferente. E eu olho para o meu passado. E eu falo, você não determina nada na minha vida. Eu vou vencer. Aleluia. Eu vou vencer. Tem coisas que Deus fez na minha vida que eu jamais acreditava que ia acontecer. E eu digo para você, aconteceu. Porque eu acreditei. Não porque eu sou competente, mas porque Deus entrou na minha vida. Estendeu a mão sobre a minha casa. Estendeu a mão sobre a minha vida. Me pegou pela mão e me fez atravessar a rua. Uau. Aleluia. O segundo ponto desse texto que nós falamos de Mateus 28, de Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28, você percebeu que esse texto ele fala sobre uma mulher que ela era de um lugar e de uma condição onde ela era tratada até como cachorra. Verdade. Então, veja, ela vinha de uma situação ruim, de uma situação difícil. Talvez alguém, da onde eu vim, de um bairro pobre, dentro de Curitiba, de um bairro criminoso, onde a criminalidade era muito alta, dentro de Curitiba, de uma família pobre. Pra você ter uma ideia, a primeira casa que o meu pai construiu, a nossa casa, a única casa que ele construiu para nós, ele construiu a casa e não fez garagem. E não deixou espaço para garagem. Tamanha era a expectativa dele de vida. Ele não sonhava sequer em ter um carro. Meu Deus. Só para você ter uma ideia da onde a gente vem. Mas
o Senhor vem transformando o nosso coração dia após dia. E a pessoa que vem de um lugar de dificuldade, você vai perceber que esse tipo de pessoa, eles estão usando muito a palavra chamada resiliência, né? Que a pessoa é resiliente, tem a capacidade de se reinventar. Eu já acredito que a pessoa que vem de um lugar de dificuldade e a pessoa que passa por lutas na vida, ele tem uma capacidade maior de lidar com a dor. Uau! As pessoas que eu estou ouvindo mais reclamarem dessa situação que nós estamos passando no país de coronavírus, não são aquelas pessoas que ganham um salário mínimo. Não são aquelas pessoas que estão acostumadas a ter só pão francês na mesa e margarina. As pessoas que mais estão reclamando são aquelas que têm uma condição melhor. São aquelas que têm uma condição financeira melhorada. Talvez, não sei se dá para chamar de classe média, se dá para chamar de alta classe, mas as pessoas que mais estão reclamando de tudo que está acontecendo são essas pessoas. Porque o pobre, o necessitado, aquele que passa dificuldade, cara, ele está acostumado a acordar às 6 horas da manhã para ir para o posto de saúde. Para chegar lá e muitas vezes chegar na vez dele não ter senha para ele. Ele vai ter que voltar no outro dia. Verdade. E a minha mãe passou muito por isso. Na minha infância, eu não entendi tudo isso e não sofri, não posso dizer que eu sofri, porque criança não sofre. Criança não tem o coração como o do adulto. O adulto ele precisa de coisas valiosas para ele ser feliz. A criança, Marcelo, pastor Marcelo, se você pegar uma sacola de mercado e você der para uma criança de 2 anos brincar, aquela sacola é um brinquedo. Verdade. Mas o adulto não. O adulto, ele tem um sério problema. Que depois que ele conhece as coisas excelentes da vida, as coisas gostosas da vida, se ele ficar sem, parece que a vida dele vai acabar. Uau, meu Deus. Eu lembro de uma mulher na igreja que um dia ela chegou e falou bem assim, olha, eu falei com o meu marido, ela tinha uma posição de liderança na igreja. Ela falou, eu falei com o meu marido e eu não sei se hoje a gente conseguiria viver sem dinheiro. E o meu irmão falou para ela, olha, e eu estive pensando esses dias e eu acho que eu não consigo mais viver sem Jesus. Uau, ela falou, irmão, você é muito espiritual. O João falou, não. Eu acho que eu nem sou tão espiritual. Eu só entendo que tudo que eu tenho e tudo que eu vivo vem de Jesus. É isso que eu entendo. Glória a Deus. Nós precisamos nos libertar daquilo que nos amarra. Sabe, as pessoas ficam tão avarentas que quando, mesmo os crentes, sabe, mesmo os crentes, né, porque o pastor Marcelo comprou um Fusca, eu vou comprar um Chevette. O pastor Marcelo trocou num Opala, eu vou trocar num carro melhor, num Corcel. Ah, o pastor Marcelo trocou o Opala dele no Monza, eu vou comprar um Santana. Agora o pessoal já sabe a nossa idade, né? Falando desses carros. E assim vai. E assim vai. E assim vai. E não tem limite, não tem... E daí vem uma crise, eu tenho que diminuir meu padrão de vida. Aí o que eu faço? Vira um inferno dentro da minha casa. Porque eu criei os meus filhos e a minha esposa, eu ensinei a minha esposa que o dinheiro é a fonte de alegria dentro da nossa casa.
A fonte de alegria da nossa casa é estar na churrascaria. A fonte de alegria da nossa casa é ir no Burger King, no McDonald's. Não que isso não seja legal. Não estou dizendo. Mas nós podemos viver muito bem sem isso. Quando eu morava com a minha mãe, eu era criança, nós chegamos a comer sopa de feijão com farinha. Nunca passamos fome, mas teve vezes da gente comer sopa de feijão com farinha, e era o que tinha. E pergunta se eu fui infeliz por isso. Claro que não. Pergunta se a minha mãe deixou de adorar a Deus por isso. Pergunta se ela deixou de buscar o Senhor por isso. Existe uma coisa chamada contentar. Existe um espírito maligno, e esse espírito maligno ele se chama ego. Esse espírito maligno que nós atraímos para a nossa vida, para inflar o nosso ego e para a gente se sentir sempre feliz. Quem disse que você tinha que se sentir sempre feliz? Quem disse? Meu Deus. Quem que mentiu isso para você? Que você ia vir para Jesus e você ia estar sempre feliz? Quem que contou essa mentira? A Bíblia não fala isso. Verdade. Ela fala, no mundo tereis aflições. Só que eu venci o mundo. E que eu estou na parada, é comigo. Uau, mas, cara, você vai sofrer, você vai chorar. Olhe para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você acha que Davi foi feliz? Ele teve momentos de felicidade. A vida nossa, nós temos momentos de felicidade. Só que esses momentos de felicidade, eles não são contínuos. Algumas pessoas queriam ter 2 momentos de felicidade, mas que cada um durasse 6 meses. Né? 2 momentos de felicidade no ano, cada um durando 6 meses. Então, cara, nós temos momentos de felicidade. Nós vamos chorar, vai ser triste. Eu perdi minha mãe ano passado, você perdeu tua mãe não faz um mês. Verdade. São momentos tristes, momentos difíceis, onde a gente sente vontade de não sair de casa, a gente sente vontade de não falar com ninguém. Onde você está sozinho dentro do carro, você começa a chorar e você fala, meu Deus, nem você entende o que você está sentindo. Verdade. Nós não podemos criar filhos, discípulos. Nós não podemos criar pessoas, ensinar pessoas a serem frágeis. Cara, na escola que eu estudei, não estou dizendo que todo mundo tem que resolver assim. Cara, eu era gordo e gordo era gordo. Gordo era gordo, isso não me fez menos homem. Isso não me fez menor. Sabe, mas isso criou em mim um desejo de reagir contra tudo aquilo que dizia que eu era aquilo que me feria. Se alguém me diminui hoje, isso não me afeta. Se eu ficar sem dinheiro, cara, eu já sei o que é ficar sem dinheiro. Já tenho experiência com isso. Por que tantas pessoas cometem suicídio quando chega ao ponto da dificuldade financeira? O cara tinha lá um patrimônio de, se eu não me engano, 5 ou 6 milhões. Tinha um patrimônio de 5 ou 6 milhões. Sei que tem pessoas muito mais ricas, mas essa pessoa faliu, foi a falência. Mas a falência dele, ele ainda ficou com uma casa própria, ficou com um barracão, com algumas casas alugadas. Isso foi motivo para ele cometer suicídio. O que era falência para ele era uma riqueza muito grande para outros. Isso é contentamento.
Isso é contentamento. E nós precisamos ensinar os nossos filhos. Ensinar para eles que nós precisamos ter contentamento. Tem um amigo meu que vendia suco na porta de empresa. Ele e o irmão dele. Suco e lanche na porta das empresas para poder sobreviver. Verdade. E isso denegriu a imagem dele, diminuiu ele, deixou ele mais triste por isso? Pensou em suicídio por isso? Nunca, né? Acho que está na hora da gente começar a entender que a gente precisa resistir a algumas dores. E a gente precisa ter contentamento. A minha mãe foi uma mulher que aprendeu a resistir à dor. Ela aprendeu a lutar contra a dor. E isso fez dela uma mulher guerreira. Essa mulher da Bíblia que nós acabamos de falar, ela foi uma mulher que ela lutou pela libertação da filha. Ela foi humilhada no momento da libertação. Ela não teve problema nenhum em se expor. E ela chegou diante de todos, ela chegou gritando. Ela chegou e gritou, minha filha está endemoniada e eu preciso de ajuda. E esse é o quarto e último ponto que eu quero falar. Uau. Nós precisamos nos expor. Nós temos que parar de mimimi. Eu me recordo de um dia que a minha esposa chegou e orou por uma pessoa, aquela pessoa estava endemoniada, mandou o demônio embora da vida da pessoa e depois a pessoa ficou chateada com ela, porque tinha se sentido exposta. Meu Deus. Você pensa essa mulher da Bíblia que nós falamos de Mateus capítulo 15, imagina a alegria dela, imagina o quanto ela sofria com aquela filha endemoniada, imagina o quanto que aquela menina incomodava, a ponto dela chegar diante de todo mundo e falar, Jesus, me ajuda, porque aquilo ali era contra usos e costumes, aquilo ali era contra tudo. Primeiro, uma mulher se aproximar de Jesus, segundo, que ela estava num lugar onde não havia religiosidade, tinha tantos fatores, tinha tantos pontos que eram contra. Outra coisa, ela argumentar com Jesus. Jesus dá uma paulada nela e ela se ergue e fala, não vou aceitar. Não vou aceitar o não, Senhor. Eu não aceito o teu não. Eu quero o teu sim, Senhor. Eu quero o teu sim. Eu também mereço. Eu posso ser pequena. Eu posso ser pobre. Eu posso ter vindo, Senhor, de uma situação terrível. Eu posso nem ser merecedora. Mas eu estou aqui. Estou disposta a me expor. Estou disposta a expor a minha casa, expor o pecado. Estou disposta a expor o que for. Porque eu quero que a minha filha seja curada. Hoje eu vejo pessoas que querem receber a bênção. Pessoas que querem ser curadas, querem levar a cura para um filho que é usuário de droga. Pessoas que querem ter um casamento restaurado. Pessoas que querem ter um casamento restaurado. Tá me ouvindo? Travou, você podia repetir, Wilson? Tá saindo? Não, tá me ouvindo ou não? Tá. Tá ouvindo? Deu uma travadinha, mas tá, não consegui. Hoje nós queremos ter os casamentos restaurados. Nós queremos tirar o filho que está na droga, tirar da droga. Nós queremos que aquele ente querido nosso que está sofrendo com uma doença seja curado. Mas a gente não quer se expor. A gente não quer se expor. Provérbios 28:13 diz, o que confessa suas transgressões, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Uau, que tremendo isso. Isso é libertador.
Libertador. A nossa libertação depende não só desses pontos que eu estou falando, porque como eu te falei, se fosse para falar sobre libertação, nós falaríamos aí, eu acho que uns 3 dias direto, mas se nós queremos ser libertos, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos lutar contra a nossa origem, da onde nós viemos. Se tudo aquilo, eu vim de uma família que não acreditava em Deus, eu vim de uma família que o pai batia na mãe, eu vim de uma família, eu me aceito assim. Não, negativo. Eu vivo num mundo que todo mundo faz isso. Não, negativo, negativo. Eu sou liberto. Eu sou liberto e uma frase que o nosso presidente pegou aí, né, usando como campanha, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas esse conhecereis a verdade é muito mais do que conhecer. Né? É conhecer como Jó falou no capítulo 42 de Jó. Ele fala, Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Mas hoje, Senhor, os meus olhos te contemplam. Então eu vejo que nós precisamos conhecer a palavra de Deus de uma forma onde nós vivemos a palavra de Deus. Uau. Quando nós nos dispomos a viver a palavra de Deus, a cumprir o que está escrito, quando a gente reconhece que nós somos cidadãos do céu e não mais dessa terra, por isso, o lugar de onde eu vim não determina quem eu sou. Ele pode até ter me influenciado, mas ele não determina quem eu sou. A minha capacidade, todo o meu sofrimento, ele tem que me gerar uma capacidade de ser resiliente, de lutar contra a dor. E não de me fragilizar e ficar num canto, igual um cachorro lambendo as feridas. O quarto ponto, eu preciso ter contentamento. Eu preciso me contentar com aquilo que eu tenho, com a esposa que Deus me deu, com os filhos que Deus me deu, com o trabalho que Deus me deu. Na família, a família em que Deus me colocou, eu preciso me contentar. Preciso estar contente com isso. E por último, eu preciso reconhecer, sem medo, da exposição. Não importa a minha posição. Não importa se você é um pastor, não importa se você é um líder, não importa. Se você é um filho endemoniado, procure quem pode te ajudar e exponha a situação. Se você tem um problema no teu casamento, procure quem pode te ajudar e exponha a situação. Se você tem um problema na tua vida, íntima, hoje muitas pessoas estão viciadas em pornografia. Se você tem um problema nessa área, procure um homem de Deus, se você é homem, e não encubra a tua transgressão. Se você é mulher e tem um problema nessa área, procure uma mulher que realmente seja sigilosa, que te respeite, que te ame. Uma pessoa que não vai tacar pedra em você, mas ela vai te estender a mão. E não encubra a tua transgressão. Falar sobre libertação é isso. Queremos ser libertos? Pastor Marcelo, queremos. Mas muito mais do que ser liberto numa única vez, ou em 2, ou em 3, é nos mantermos libertos. Uau, glória a Deus. Manter uma vida de busca no Espírito Santo. E não esconder as nossas transgressões. Glória a Deus. Amém? Amém, amém. Você quer tecer algum comentário? Fique à vontade, pastor. Que palavra, Oso, que palavra. A libertação, ela é imprescindível para o cristão, para o crente, né? E aí, bem como você colocou dentro do termo jurídico, né? A palavra jurisdição, você começou lá bem um pouco no início, falando que nós somos não
cidadãos aqui desse plano, desse terreno, mas cidadãos celestiais. Então nós estamos, né, hoje, debaixo dessa jurisdição, nós estamos debaixo do governo de Deus. E se estamos debaixo do governo de Deus, é um processo. Oséias capítulo 6 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me torno limpo, mais eu me torno livre, né? E aí eu começo a entender que eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, combatendo o pecado. E se eu cair, pastor, eu confesso, eu não encubro, eu confesso, eu deixo, eu alcanço perdão, eu alcanço misericórdia. E dentro disso, Ose, é tão interessante e pertinente o que você colocou, porque quando eu confesso para Deus, eu recebo perdão. Mas ao confessar para o meu mentor, alguém que me mentoria, um pastor, né? Seja o homem, a mulher, alguém que vai não te apontar com pedras, mas vai ouvir você e vai te erguer as mãos, você é perdoado, você é curado, na verdade. A cura vem, né, Ose? Quando nós abrimos o nosso coração. E para a gente fechar esse ponto, é aquele texto, né? E veio, ele libertou as pessoas, a casa, colocou em liberdade, mas se ela ficar vazia, se o sujeito não vigia, se o sujeito não domina os seus instintos, né? Porque a carne é um Deus insaciável, né? E alguém gritou dizendo: mas o pecado também não é vitamina para você ficar tomando ele toda hora. E se Jesus vem limpa... Muito boa. Essa é boa, essa foi uma boa palavra, né, Ose? E se Jesus vem, ele liberta, te põe em liberdade, liberta a casa, meu irmão. Deus tem que habitar, Deus tem que estar no seu quarto, na sua vida íntima, no seu dinheiro, nas suas emoções. E somente aí você vai viver uma vida contínua de liberdade. Você frisou bem em João 8,32, né, que o nosso presidente usa. E conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade me liberta, é a mentira que me mantém cativo e preso. Eita! É isso não. Uau! Uau! Ore por nós. A nossa live vai cair em 3 minutos. 3 minutos? Amém. Sabe quem está aí? Bom. O Matheus Vieira, lá nos States. Matheus, I love you. Te amo, cara. Que saudade. Seu sobrinho está aí, Matheus Vieira. Amém, amém. Bom, não importa a condição que você esteja hoje, como nós falamos, né? Às vezes a gente se acha indigno e a gente se acha tão indigno que não quer nem falar com Deus. De tão indigno. Mas essa mulher mesmo, todo o contexto da época, considerando ela indigna, mesmo o próprio Jesus falando para ela que não seria certo dividir com ela aquilo que era dos filhos, ela ainda lutou e perseverou. Uau. Então talvez alguém que está nos ouvindo hoje se ache indigno, mas o Senhor, Ele é poderoso para nos purificar, Ele é misericordioso para nos restaurar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por nossas vidas, pela vida de cada pessoa que está conosco nesse momento, nessa live. Senhor, que a tua mão poderosa, que a tua instrução, Pai, sobre libertação, venha sobre a mente e o coração de cada pai, de cada mãe, e que nós sejamos instrumentos poderosos, Senhor, na tua mão, como nação bendita, porque sabemos, Pai, que o plano do inferno é destruir a família. Senhor, e é por ela que lutamos, pela família, por nossos filhos, por nossos casamentos. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha e nos ensine, Senhor, muito mais do que ser libertos, é nos manter libertos. Guarda os nossos olhos, guarda a nossa mente, Espírito Santo, fala ao nosso coração em que direção o devemos